Desde a antiguidade, a sociedade ergue seus monumentos, em geral obras de arquitetura ou esculturas, destinados a perpetuar para a posteridade suas crenças, seus ilustres representantes ou eventos de grande vulto. Pelo seu valor histórico ou artístico, os monumentos são submetidos a um regime jurídico especial que tem como finalidade assegurar sua conservação. Dentre os primeiros monumentos oficiais do Brasil, encontra-se a estátua de Dom Pedro I, erguida em homenagem à proclamação da independência, inaugurada em 1862. A obra em bronze foi fundida na França. Reconhecida como região guarnecida de expressivos monumentos, a região metropolitana do Vale do Aço, polo siderúrgico do leste mineiro, formada pelas cidades de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo, abrigam um riquíssimo conjunto de monumentos de alta relevância artística e cultural, cujas obras representam sua trajetória histórica e seus valores socioculturais. Provavelmente, o primeiro monumento instalado na região, antes mesmo de se tornar o atual Vale do Aço, foi o busto em bronze de Juscelino Kubitschek, na praça que leva seu nome em Coronel Fabriciano. Este, instalado em 1952, em homenagem ao então governador mineiro, foi retirado na década de 1960 para a construção do Fórum. Desde então, desapareceu. Suspeita-se que o busto fora derretido em algum ferro velho. Em Coronel Fabriciano, o primeiro município emancipado do Vale do Aço, foi instalado no trevo da cidade o monumento Terra-Mãe. Concebido em 1999 pela reconhecida internacionalmente artista plástica mineira Vilma Noel, a obra, que homenageava os 50 anos de emancipação, fazia alusão à cidade precursora do Vale do Aço. Outro monumento comemorativo, este concebido pelo escultor mineiro Léo Santana, autor da escultura de Carlos Drummond de Andrade na praia de Copacabana, comemora os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Instalado em frente à prefeitura, o monumento, medindo 4 metros de altura, foi fabricado em aço inoxidável pela Emalto Indústria Mecânica. Outra obra de Vilma Noel, no centro da cidade, o monumento 5 Elementos da Natureza, foi inaugurado simultaneamente à Praça da Estação em 2008, próximo ao terminal rodoviário. A artista plástica definiu sua criação como a representação dos 4 elementos: água, ar, fogo e terra, sendo o quinto o homem. Vilma Noel explica que, além de embelezar a praça, ela espera passar a mensagem de respeito que o homem deve ter pela natureza. Em homenagem aos tropeiros, pioneiros da região, foi instalado na comunidade rural de Santa Vitória dos Cocais o Monumento aos Tropeiros. Idealizado e projetado por Mário de Carvalho Neto em 2016, a obra em aço foi confeccionada e doada pela Emalto Indústria Mecânica. O povoado, que no passado serviu de rancho aos antigos tropeiros, anualmente celebra a homenagem aos pioneiros no Dia Municipal do Tropeiro.
realização da Festa do Tropeiro na Praça do Monumento. Ainda homenageando os tropeiros, porém no município vizinho de Santana do Paraíso, foi instalado no mesmo ano outro monumento aos tropeiros, também concebido por Mário de Carvalho Neto e doado pela Emalto. Estes pioneiros, responsáveis pelo surgimento do lugar, têm também seu dia, comemorado no Dia Municipal do Tropeiro. Outro monumento que homenageia pioneiros é o Monumento aos Ferroviários, localizado na Praça Jarbas Colombo, nas proximidades da Ponte Nova. A obra em aço, concebida pela arquiteta urbanística Kênia de Souza Barbosa em 2007, foi instalada em 2012. Pintado como se fosse um simples meio-fio, sem nenhum critério artístico, o monumento, no antigo leito da ferrovia, homenageia a Estrada de Ferro. Este foi construído em concreto armado, porém, não tem identificado sua autoria artística. Das 4 cidades do Vale do Aço, é em Ipatinga que os monumentos mais se mostram belos e exuberantes, como o Milênio, de Vilma Noel. Construído em bronze, o Milênio está localizado no canteiro junto à BR-381. A obra de Vilma Noel é composta por outras 8 esculturas menores. Devido sua complexidade, o Milênio levou 10 anos para ser construído. Com 10 metros de altura, pesando cerca de 10 toneladas de metal, a obra instalada em 2007 foi, segundo a artista, inspirada na fase promissora da região por causa da expansão industrial. Outra obra que encanta pela beleza e grandiosidade é o Monumento Diálogo, concebido pela renomada artista Tomi Otaki. Localizado em frente à entrada do escritório central da Usiminas, o monumento foi elaborado em 2004 para celebrar os 40 anos da siderúrgica. Feito com 2 enormes peças curvilíneas em aço que se interagem, a obra faz alusão ao diálogo entre as pessoas multirraciais. Nas proximidades do diálogo, encontra-se o monumento aos 50 anos do Rotary em Ipatinga, um dos principais clubes de serviços da região. O Rotary Clube instalou seu monumento em aço próximo à estação ferroviária Intendente Câmara. O monumento se destaca entre o verde do bem cuidado paisagismo. O 7 de outubro, monumento que homenageia os trabalhadores da Usiminas mortos no confronto com policiais em 1963, está localizado no bairro Bom Retiro. Instalado em 7 de outubro de 1989 pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga e região, o monumento marca essa triste página da história. Outro monumento que homenageia os trabalhadores vítimas do lamentável evento foi concebido em aço pela artista Cristina Pozobon. A obra foi instalada na Praça da Bíblia em 2013. O monumento é alusivo aos 50 anos do conhecido massacre de Ipatinga, ocorrido em 1963. O monumento tem em seu recorte o sol ceifado, representando a vida, a morte e a luta. A obra é parte do projeto Trilhas da Anistia,
financiado pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e da Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação. Outras cidades, como Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília, também foram contempladas pelo projeto. Também na Praça da Bíblia foi erguido um monumento à Bíblia, em concreto armado e aço. Na Avenida 28 de Abril está o Monumento ao Trabalhador, concebido pelo renomado artista mineiro Amílcar de Castro. A obra foi instalada na Praça 1º de Maio, em 1995. O artista definia sua arte como: a escultura é a descoberta da forma do silêncio, lugar onde a luz guarda a sombra e comove. O monumento a Cláudio Moura, localizado no canteiro central da avenida que leva seu nome, foi doado à cidade como presente da família do empresário do setor de transporte ao município, em gratidão ao nomear a avenida com seu nome. A escultura foi concebida pelo artista capixaba José Carlos Vilar e instalada em 1999. Feita em aço, a obra é formada por 4 colunas, tendo ao centro rodas também em aço, fazendo alusão à atividade do empresário. Entre os bairros Horto e o Bom Retiro, o monumento ao operário, instalado pela loja maçônica Lírio do Vale e concebido pelo artista plástico Rogério de Oliveira Terra em 2009, encontra mutilado pelo vandalismo. Em estado de abandono, parte de seu braço foi quebrado e o martelo em suas mãos foi furtado. Tomado pelo mato e em total abandono, o monumento de boas-vindas a Ipatinga, no Morro da Uzipa, pouco é percebido por quem passa ao local. Ainda no Bom Retiro, um importante monumento, a Pedra Monumental da Amizade, gravada no Jardim do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, implantada em 1992, marca a forte amizade entre o povo japonês e os ipatinguenses. Na pedra, um bloco granítico de 2,20 metros de altura, pesando cerca de meia tonelada, tem gravado os caracteres japoneses representando a palavra amizade em japonês, Iyuko. Concebida por um dos mais importantes escultores contemporâneos, o austríaco Franz Josef Weismann, a escultura 3 pontos foi instalada nos jardins do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, no período de sua inauguração, no início da década de 1960. A obra de arte, executada em 1957, teria seu valor cultural destacado como um exemplo vivo das tentativas de integração arte e indústria da florescente modernidade mineira dos anos 50 e 60. Após anos no depósito, ela foi totalmente desmontada a marteladas e os pedaços doados a um ferro velho. Em 1971, um busto do ex-presidente Arthur da Costa e Silva foi instalado na Avenida Valentim Pascoal. Retirado do local, restou apenas seu pedestal. Os monumentos à justiça, instalado no Fórum, e o busto de Vitor Gaggiato, instalado no Tribunal do Júri, que leva o seu nome, são também obras de Vilma Noel. Em Timóteo, na década de 1960, um imponente pórtico foi instalado pelo Rotary Club, próximo à Sinterização, e inaugurado pelo então presidente da Acesita.
Este permaneceu até a década de 1980, quando foi removido para dar lugar ao trevo. Feito em aço, o monumento aos fundadores da Acesita foi construído pela Siderúrgica, quando comemorou seus 40 anos em 31 de outubro de 1984. O monumento homenageia os fundadores, assim como todos aqueles conhecidos e anônimos. Criado pelo artista Décio Mauro Lima, então professor de escultura da Escola de Belas Artes da UFMG, o artista utilizou 3 chapas de aço inoxidável com 5 centímetros de espessura, 1 metro de largura e 9 metros de altura. Cada chapa representa um dos fundadores. Outro belo monumento criado por Vilma Noel é um referencial ao desenvolvimento harmonioso de união do Vale do Aço. Representando as cidades de Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga, este, próximo à Ponte Velha, evoca o progresso humano levando em consideração o elemento primordial, o homem, e o nascimento de uma grande metrópole, expressando a força, a união e a sinergia do Vale do Aço em Minas Gerais. Com aço inoxidável, a obra foi instalada em 1997, época em que a Acesita comemorava 50 anos. Dotado de uma fonte e iluminação, este tornou-se ponto turístico da região. Atualmente, mal cuidado, sem água e sem iluminação. No mesmo espaço, outro monumento degradado aguarda sua restauração. Este, instalado pelo Rotary Club de Acesita, na mesma década. Sobre um bloco de concreto, 3 colunas de aço inoxidável representam as cidades do Vale do Aço. Ao sul do mesmo espaço, localiza-se o monumento do Lions Club, também feito em aço inoxidável. Na sede do município, o monumento ao pioneiro, criado com a técnica bronze platinado, instalado na Praça 29 de Abril, foi idealizado pela artista Ângela Ataíde, como uma forma de homenagear os pioneiros do município de Timóteo. A obra virada para o sol nascente foi instalada em abril de 2006, no dia do aniversário da cidade. Na obra está impressa o conceito de família e de raízes bem sedimentadas, num solo novo, repleto de esperança e de desejo de transformar o sonho em realidade. Outra obra da artista Ângela Ataíde está localizada na Biblioteca Pública Municipal Raquel Pacífico Drummond, no bairro Timirim. A escultura em bronze de Carlos Drummond de Andrade foi instalada na frente da biblioteca na década de 1990. Concebido também pela artista Ângela Ataíde, o monumento ao trabalho localiza-se no conhecido Camelódromo. Construído para fortalecer o movimento político e social a favor da mudança do nome do município Timóteo para Acesita, no ano de 1981, o marco do evento, hoje, um modesto monumento, construído em concreto armado entre os 2 bairros Quitandinha e Olaria, pouco influenciou na decisão final. Tal movimento desdobraria-se em um plebiscito. O nome Acesita venceu por uma larga diferença, porém, o nome Timóteo prevaleceu por uma decisão política que desconsiderou o resultado do plebiscito. Notados ou não pela população, os monumentos estão aí, perpetuadas em aço, granito ou concreto, embelezando a cidade, perpetuando valores e simbolizando os importantes momentos na construção da história de um povo.
Valorize e conheça mais sobre essas monumentais obras de arte, onde estão implícitos o passado e o presente de uma das mais prósperas regiões do Vale do Rio Doce. Pelo seu valor histórico ou artístico, os monumentos têm tudo a ver com a vida de todos.